aí, meu povinho querido. Aqui quem fala é o V-Black, e sem muita enrolação bora logo continuar essa bela teoria, ou fanfic, de Kimetsu no Yaiba. Então senta a bunda na cadeira, ou deita as costas na cama, e escuta aí essa narração fuleira que eu amo fazer. O que teria acontecido, se eu fosse para o mundo de Kimetsu no Yaiba? Episódio 9. Nossa história continua, quando Muzan e a senhora Tamayo estavam andando juntos, e eu estava os seguindo sem ser visto, até que eles avistam uma figura misteriosa. E logo essa figura misteriosa se mostra ser o Yorishi. Daí o Muzan fala: Ora, o que temos aqui? Mais um Demon Slayer pra eu matar. Mas logo ele para de falar quando é surpreendido por uma chuva de golpes, dados pelo Yorishi em uma velocidade alucinante. E esses cortes fizeram o Muzan cuspir um pouco de sangue, e ficar totalmente em choque. E como eu já tinha uma noção do que iria acontecer se eu não fizesse nada, eu fui correndo até o Muzan. E quando o Yorishi foi em uma alta velocidade pra cima do Muzan, para o dar um golpe com sua espada, eis que eu apareço na frente do Muzan e defendo o golpe do Yorishi utilizando a minha espada. Então o Yorishi me pergunta quem sou eu. Lembrando que eu estava usando a minha máscara de mercenário. E como eu não queria falar com o Yorishi, eu me mantive calado, enquanto que começávamos uma batalha de espadas. Que aos poucos o Yorishi foi reconhecendo os meus golpes, até que ele descobre quem eu era. Daí ele se afasta de mim e diz o seguinte: Há quanto tempo? Madara Uchiha. Então eu digo: Há quanto tempo? Yorishi. E o Muzan estava olhando tudo aquilo com uma cara de quem não estava entendendo nada, enquanto que lentamente se regenerava dos cortes que o Yorishi havia o dado anteriormente. Daí nós voltamos à luta com espadas. Mas agora o Yorishi estava lutando a sério comigo, e o mesmo podia se dizer de mim. Então o Yorishi vem pra cima de mim com a seguinte técnica: respiração do sol. 10ª forma. Kikyoku. Tradução: raio da graça brilhante. Essa forma se consiste em balançar a espada no formato de espiral, que desencadeia uma onda de fogo, e depois todo esse movimento é convertido em um único ataque com a espada. E assim que o Yorishi usa essa técnica, eu digo: respiração demoníaca. 2ª forma. Jigoku no Maru. Tradução: círculos do inferno. Essa forma se consiste em girar a espada para formar 3 enormes círculos de chamas negras ao meu redor. E assim que as nossas técnicas se colidiram, uma imensa onda de ar se formou por causa da força do impacto das nossas lâminas. Daí o Yorishi e eu voltamos a lutar ferozmente em uma luta de espadas, da qual estava ficando cada vez mais violenta. E em um certo momento, tanto eu quanto o Yorishi utilizamos a primeira forma das nossas respirações para lutar. Assim, cada vez que as nossas espadas colidiam, o som do metal sendo batido podia ser escutado a uma distância de até 8 quilômetros. E depois de um tempo, eu tento acertar o Yorishi com a minha espada. Mas ele desvia pulando para trás de mim enquanto dizia: respiração do sol. 5ª forma. Caixa. Tradução: carruagem de fogo. Essa forma se consiste em saltar para trás do inimigo após desviar de um ataque, e logo em seguida acertar a sua espada nas costas dele enquanto que libera chamas. Porém, assim que o Yorishi usou essa forma, eu desvio do ataque dele, e aproveito a chance e digo logo em seguida: respiração demoníaca. 8ª forma. Kami no Kato. Tradução: 1000 cortes divinos. Essa forma se consiste em acertar vários golpes de espada no inimigo, enquanto que reveste a espada com as chamas do purgatório, e não precisam ser necessariamente 1000 cortes no inimigo. E quando eu usei essa técnica, o Yorishi acabou sofrendo 10 cortes de espada, porém ele conseguiu evitar de levar mais golpes utilizando a seguinte técnica: respiração do sol. 6ª forma. Shiakotsuyo. Tradução: sol ardente. Se consiste em um movimento circular com a espada, do qual cria alguns círculos de chamas ao redor do usuário. Essa forma é utilizada para defesa. E após o Yorishi utilizar essa técnica, nós voltamos com aquela luta com espadas.
que a princípio estava muito equilibrada, mas com o passar do tempo, aqueles 10 cortes que o Yorishi havia recebido anteriormente, começaram a ficar cada vez maiores, causando uma dor imensa ao Yorishi durante a luta. Até que em um momento, o Yorishi dá um grito de dor, e eu aproveito a chance dizendo: respiração demoníaca. Sétima forma. Datai Kato. Tradução: corte decadente. Essa forma se consiste em acertar um golpe no inimigo, enquanto que se utiliza o Kekinjutsu de criação de névoa, para injetar uma névoa negra no interior do corpo do inimigo, como uma espécie de veneno, do qual sela toda a magia do inimigo. Em outras palavras, esse corte faz com que o inimigo não possa mais utilizar as suas técnicas de respiração, ou Kekinjutsu, por até 1 hora após ser acertado pelo golpe. E após eu acertar o Yorishi com esse golpe, ele acaba no chão, bastante enfraquecido, enquanto que cuspia muito sangue pela boca. Então eu me aproximo do Yorishi com a espada na mão. E o Yorishi diz: vai, me mata logo, anda logo e faça o mesmo que você faz com as milhares de pessoas inocentes que você devorou. Mas eu apenas passo pelo Yorishi sem dizer nada. E vendo isso, o Yorishi rapidamente se levanta do chão, e tenta cortar o meu pescoço com um rápido movimento de espada, do qual ele pôs toda a sua força. Mas quando a espada dele encostou no meu pescoço, ela simplesmente se quebrou. E na hora o Yorishi diz, um pouco em choque: como? Como isso é possível? Era para o seu pescoço ser cortado, e não a minha espada ser quebrada. Mas então eu digo o seguinte ao Yorishi: a sua espada quebrou, porque eu não sou 100% Oni. E também porque o seu golpe foi muito fraco. Então eu dou um chute no Yorishi, que acaba arremessando ele até uma parede, e ele acaba caindo no chão novamente. E o Muzan, vendo a chance, começa a correr para longe dali em uma alta velocidade. E a senhora Tamayo foi logo atrás. E quando o Yorishi viu que o Muzan estava fugindo, ele mais uma vez se levantou do chão e começou a correr em uma alta velocidade para matar o Muzan com o que havia sobrado da sua espada. Mas eu apareço na frente do Yorishi e desmaio ele com um tapa no pescoço. Então o Muzan diz: quem é você? E eu não digo nada e saio dali carregando o Yorishi nos braços. E após uma longa caminhada, eu acabo chegando na corporação dos caçadores de demônios. Então eu coloco o Yorishi na entrada da corporação, e logo eu vou embora dali. E após alguns dias, eu fui atrás de mais ajudantes, para a minha base secreta ficar mais bem protegida. Daí eu começo a passar de cidade em cidade, procurando pelos melhores guerreiros. Mas todos os guerreiros que eu vi, tinham um nível de habilidades muito baixo. Daí eu comecei a pensar: eu estou perdendo muito tempo tentando encontrar alguém que realmente seja forte, afinal, ninguém foi capaz de atingir as minhas expectativas. E quando eu estava prestes a sair de uma certa cidade, eis que eu vejo uma cena muito incomum. Um homem cego de um olho estava dando uma surra em 30 bandidos. Então eu fico vendo aquela luta enquanto que pensava: será que esse humano merece se tornar um de meus subordinados? E após a luta acabar, o homem não tinha um único arranhão em seu corpo, e ele estava dizendo: esses caras são muito fracos, eu quero um oponente à minha altura. Daí eu apareço na frente do homem e faço a seguinte pergunta: você gostaria de se tornar o meu subordinado? E na hora o homem recusou. Porém, ele disse o seguinte: se você me vencer em uma luta, eu viro o seu subordinado. Mas se eu te vencer, eu vou te matar da pior forma possível. Então eu aceito o desafio dele, e logo começamos a lutar. E durante a luta, eu estava dando um pau naquele cara, até o ponto de literalmente varrer o chão com a cara dele. Até que o homem desiste de lutar, e logo em seguida me pergunta: por acaso você é um Oni? E eu digo que sim. Mas logo ele retruca dizendo: e por que você não está virando pro? Observação: a luta entre eu e esse homem correu durante o dia. Fim da observação. E eu respondo à pergunta dele dizendo: eu sou um Oni do qual não vira pó se for atingido pelo sol, e o mesmo pode ser dito dos meus outros subordinados, que também não viram pó durante o dia. E ao saber disso, aquele homem diz: se é assim, você pode me transformar em um Oni que nem você.
Daí eu levo aquele homem até a minha base secreta / casa. E chegando lá, o Kyoha e o Grijou estavam sentados em um canto sem nada para fazer, até que eu apresento aquele homem aos dois. E depois de apresentados, eu encho uma seringa com o meu sangue, e digo ao homem para ele injetar o meu sangue em si mesmo. E por incrível que pareça, ele estava com medo da injeção. Daí o Grijou, já de saco cheio, pega a seringa e dá uma agulhada no braço do homem, enquanto que injetava o meu sangue no homem. Daí ele começa a se debater no chão, e tanto o Grijou quanto o Kyoha estavam apenas observando o sofrimento daquele homem, enquanto que dava um leve sorriso. E após 5 minutos se debatendo, a transformação finalmente é concluída. E aquele homem estava exatamente igual a como era antes. Porém, agora havia um enorme buraco em sua cabeça, mais precisamente em seu olho esquerdo, do qual ele não enxergava nada. E logo eu entrego um tapa-olho ao homem enquanto que dizia: a partir de hoje, o seu nome será Noitra. E aqui vai uma curiosidade. O Noitra é 50% Oni, 20% demônio de Nanatsu e 30% humano. E depois desse dia, eu fiquei treinando todos os meus subordinados de uma maneira cada vez mais intensa, ao ponto deles quase perderem os braços e pernas de tanto treinarem. E após 2 anos de um treinamento que mais parecia um inferno, eu estava em meu quarto meditando, e conversando um pouco com a alma do Mihawk, que estava na minha espada. Porém o meu momento de paz logo é interrompido por um enorme barulho vindo do pé da montanha. E quando eu saí do meu quarto e fui ver o que havia provocado aquele barulho, eu vejo um enorme exército no pé da montanha, composto por 5.000 Demon Slayers, e na frente deles estava o Yorishi. Daí eu penso: e, pelo visto ele não aprendeu ainda, que não se mexe com quem tá quieto. E o vídeo vai ficando por aqui. Até daqui a pouquinho, se o Deus Jabiroca quiser. Amém.